Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Dualidade e, como sempre, vamos refletir juntos. Clareia e adoça a tua palavra para que o teu verbo não acuse e nem fira. André Luiz. Precisamos ver como é que nós estamos usando a nossa palavra, como é que estamos atingindo o próximo, o outro, o universo, porque aquilo que a gente manda, aquilo que a gente dá, é o que nós vamos receber de volta. Então, como sempre, orar e vigiar em todos os sentidos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a utilização da tecnologia nos centros espíritas. E nós estamos recebendo aqui, com o maior prazer, amigo querido Júlio Sena. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Celina. Obrigada por aceitar, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. O Júlio é dirigente de uma cidade espírita e está aqui também com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova, como coordenador, como gerente, ele está em todas. Muita coisa para você fazer, né, Júlio? Bastante coisa, Celina. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Poder trabalhar com um universo de conhecimentos, de conteúdos tão positivos para as pessoas é super importante. Júlio, como é que você consegue se manter tão atualizado e fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Olha, com o nosso tema falando de tecnologia, né, não tem como eu falar outra resposta que não tecnologia. Existem muitas ferramentas que me ajudam, né? Eu gosto de estudar a produtividade, a gestão de tempo, e a tecnologia me ajuda nisso. De certa forma, eu ganho tempo com algumas coisas graças a ela. Mas também tem a nossa própria organização. Eu confesso que tem alguns momentos que eu acabo fazendo mais do que deveria. Se bem que o Júlio também é professor, palestrante espírita e dá curso também de organização de tempo. Olha só, a gente tem que aprender muito com o Júlio mesmo e mexe com mocidade, que não é uma coisa fácil, também, para lidar com aquela galera é um trabalho. Eu imagino. Júlio, meu querido, e como é que tá essas coisas de usar em exagero a tecnologia? Não é uma característica do planeta de regeneração? Olha, Celina, o que eu vejo é que assim, a tecnologia, se a gente for pegar a história da humanidade, até mais ou menos 1950, a nossa curva de evolução tecnológica, ela era quase uma linha reta. Então, num gráfico, ela ficava praticamente uma linha reta. Depois de 1950, com tantas transformações, com a tecnologia atuando em todos os setores da vivência humana, a curva de evolução tecnológica ela faz assim, ela começa a subir exponencialmente. Por conta da característica que o planeta também está se transformando, Com certeza. O Kardec sempre falava da ciência, tecnologia é ciência. Sim. Então o planeta está se transformando com a ciência tecnológica e isso faz com que a gente precise se atualizar o tempo todo, como você começou o programa falando. Então assim, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais imersas na tecnologia, é como se a tecnologia estivesse abocanhando elas. Tem que aprender, tem que saber. Tem que aprender, só que por outro lado também tem a questão que você levantou, de uma obsessão, que eu brinco, né? Eu falo que é uma obsessão digital. Pois é, fala dessa obsessão digital. A obsessão digital é quando você que usa a tecnologia, você perde o limite do uso. Então tá todo mundo obsediado. Muita gente. E aí, o que a gente faz? O que as pessoas devem fazer? Uma coisa que eu falo até numa coluna que eu tenho aqui na TV, que é o Spiritech, que fala de espiritismo e tecnologia, é que você precisa se reconectar com a natureza, com o humano. Às vezes desligar o celular por 30 minutos, uma hora que você deixa num canto e vai para um parque. Toca em alguma coisa da natureza, põe o pé no chão, o pé na terra, abraça na areia, abraça a árvore. Na sua própria casa você pode ter uma horta, animais também. Sim, sim. Tudo isso volta à nossa conexão com o Criador, porque tudo veio dele. Né? A tecnologia ela é ótima, eu sempre falo que a tecnologia é neutra. As pessoas me perguntam muito, a tecnologia é boa ou é ruim? É neutra. Depende de como você usa. É como um carro ou uma faca. Um carro ele pode ser uma ambulância que salva a vida de alguém, ou ele pode atropelar alguém. Uma faca também pode ferir alguém, ou pode servir para uma cirurgia, pode servir para preparar alimentos para as pessoas. Então a tecnologia ela precisa ter um equilíbrio também. Como saber se você está obsediado, tecnologicamente falando? E não só naquele vício ali, naquele costume. De repente uma obsessão mesmo. Como que se sabe? A questão é, a tecnologia, o uso dessas ferramentas, principalmente redes sociais,
faz com que... E aí muitas pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, eu passo por isso, talvez Sim. você passe também, a gente está ali com o celular na mão. Ou o computador, ou o notebook. E a gente entra numa rede social. Rede social tem um sistema infinito. Você vai jogando a timeline para cima, e aí você vê uma foto, um vídeo, um texto, Sim. uma notícia, e você vai. E aí quando você percebe, você olha no relógio, já foram 2, 3 horas. Exato, passa muito rápido. Sabe o que isso gera? Ansiedade, frustração e culpa. Que coisa horrível. Porque a gente fala, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer. É verdade, quando você vai ver, já passou o tempo e já você não passou. usou legal. Então é encontrar o equilíbrio, porque às vezes você está ali fazendo uma pesquisa da sua faculdade, da sua escola, ou um palestrante espírita está pesquisando um tema, está estudando. Legal, você tem vários usos positivos, depois a gente pode falar disso também, os usos positivos da tecnologia. Mas tem que tomar esse cuidado, né? Uma dica que eu daria é a seguinte, reserva um tempo para você fazer nada na tecnologia, usando a tecnologia, que é o quê? Você está na rede social, você entrou ali no Facebook, Instagram, fala, ó, olha no relógio, fala, vou ficar 15 minutos aqui, 20 minutos, fazendo nada. Vou ficar aqui vendo foto, curtindo, aí manda aquele comentário, brinca com fulano, ciclano. Terminou isso, vai fazer alguma coisa que você tem mesmo que fazer, uma tarefa. Né? Algo que está na sua demanda do dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola. Aí você volta depois de um tempo. Fica mais 15 minutos, fica mais 10 minutos. A obsessão, qual que é o impacto de uma obsessão, até falando espiritualmente, né, nesse quesito? É que um obsessor, que às vezes não, a gente sabe que não é necessariamente um espírito mau, mas é um espírito não esclarecido, ele pode te induzir a ficar ali. Por quê? Porque ele tira você do foco. Quanto mais você está focado, vidrado no seu celular, no seu computador, na rede social, e você vê que aquilo não é útil, mais você está desviando do seu foco. Olha que interessante, é ficar atento se você não está perdendo tempo inutilmente, exagerando aí no celular, na máquina, e deixando a espiritualidade inferior atingir pontos importantes de coisas que você tem que fazer e tirando realmente você... E acontece principalmente com responsabilidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo já. Eu tinha uma palestra para preparar e aí eu precisava pesquisar, estudar sobre o assunto, preparar um conteúdo bacana. E aí, uma semana antes da palestra, eu falei, tá tranquilo, né? Tem tempo ainda para fazer. Fui fazendo minhas outras coisas. Foi chegando 3 dias antes, 2 dias antes, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer. E aí parecia que era uma força mesmo, que eu mesmo estava abrindo as portas para que eu ficasse nas redes sociais. Aí eu falava, eu vou ver esse vídeo aqui, talvez ele me ajude na palestra. Não ia ajudar em nada, né? Você sabia que não ia ajudar? Sabia que não ia ajudar. Então, quando eu percebi isso, ainda bem que eu percebi uns 2 dias antes, falei, não, peraí. Parou focar. E montou a palestra. Parou. Vou pesquisar exatamente o que eu preciso. Coloquei lá um tempo, falei, ó, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso. Viu como é bom ele ser organizador, professor de organizador de tempo também? Ajuda. Que aí dá um jeitinho em tudo. Sim, mas o principal, Celina, para todo mundo que está acompanhando a gente, é consciência. A maior parte do tempo da nossa vida a gente está inconsciente. Quando a gente fala de gestão de tempo, é mais do que ferramenta, é presença. Porque se eu estou aqui conversando com você e eu estou pensando em tudo que eu tenho para fazer no dia, eu não vou conseguir prestar atenção em você. Eu vou falar correndo... E também não faz lá. Não faz lá, não faz cá. Então você deixa de entregar o que você precisava, você deixa de se comprometer, de fazer as suas tarefas, porque você está desfocado. Pois é, e tem aquele negócio de grupo. Colocam a gente em tudo quanto é grupo. Grupo de WhatsApp, né? Aí eu não tenho tempo de ler. Eu clico lá porque não dá, é muito grupo. Sim. Né? Aí a pessoa fica sentida, se de repente mandou mensagem, está preocupada em saber como você está, e você não consegue responder. Exato. E ao mesmo tempo, se você for responder aquilo tudo, você não monta a palestra, que é o meu caso, por exemplo. Então você tem que ter realmente uma organização de tempo e um controle. Exagerado. Aí você não pode magoar o outro, você não pode ser indelicado. É difícil, hein? As relações humanas, elas não mudam na tecnologia. Elas são as mesmas e talvez piores. Porque na tecnologia eu tenho uma tela de vidro na minha frente. Então, quando eu vou falar com você, se eu te mandar um texto e eu colocar aquela carinha feliz, você não sabe se eu estou feliz ou se eu estou sendo irônico, ou se eu estou bravo. Então, assim, precisa ter esse cuidado também. Os grupos, né, a utilização de grupos,
de WhatsApp, de Facebook, qualquer tipo de grupo, é positivo. É ótimo, porque te faz ganhar tempo. Mas também você ficar enviando milhares de mensagens para todo mundo, ficar esperando que todo mundo te responda, não dá. Aí a culpa não é do grupo, aí é uma carência que precisa ser tratada fora dali. Uma vez, Júlio, eu perdi uma amizade porque a pessoa queria conversar comigo e eu escrevi assim, ó, vou começar a palestra. Eu estava já na casa espírita, faltava 5 minutos. A pessoa achou que aquilo foi uma indelicadeza e cortou a amizade. Olha como é difícil o negócio. Quando eu estou conversando com você aqui, eu vejo a sua expressão. Eu sei como você está falando. É, diferente da máquina. Eu tenho o seu tom de voz, ele faz total diferença. Toda a diferença. Quando a gente está numa rede social, quando a gente está atrás daquela telinha de vidro e só tem texto, eu posso interpretar como eu quiser. Pois é. Isso aí que é complicado, porque você não está ouvindo e sentindo a emoção do outro. Então a pessoa se ofende, como a gente às vezes também se ofende. Claro, porque a gente não está ouvindo a voz. Se você está passando por um momento difícil na sua vida e você lê uma mensagem dessa, o contexto é o difícil. É verdade. Não é o da pessoa que mandou na super boa E aí intenção. nessa situação é melhor não responder nada? Eu sugiro que você dê uma respirada, né? O que eu faço? Às vezes eu recebo mensagens também. Porque a pessoa vai ver que você viu, aí vai dizer, não quis responder, porque a pessoa não ia saber que eu ia iniciar uma palestra. Então, assim, o que eu geralmente faço é, se eu vejo que a pessoa mandou e eu não vou conseguir responder, aí é trabalhar a nossa ansiedade. Eu não abro a mensagem, porque ela marca se você viu ou não. Só que às vezes você até clica sem querer ali, né? Às vezes clica sem querer. Já aconteceu comigo. Pois é. Aí eu respondo, já te respondo. Um abraço. Ah, tá. Alguma coisa assim já, pelo menos, dá a entender para a pessoa que você vai responder. Aí o trabalho é lembrar de responder. Tá certo. Acabou nosso primeiro bloco. É rápido. Falar de internet é que nem a gente vê as mensagens ali super rápido. A gente volta já. Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Voltamos, hoje conversando com Júlio Sena sobre informação da tecnologia, dos data show, do notebook, dos computadores, do celular. Vamos ver o que isso pode ajudar a gente dentro do aprendizado e dos cursos espíritas. Júlio, meu querido, tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo, né, na vida. Principalmente aqui nesse planeta que a gente sabe que ainda está, né, caminhando. Existem pessoas bem em cidades do interior, tipo da Bahia, né, de Alagoas e até no interiorzão de São Paulo, que não conseguem se encaminhar ou não tem até centros espíritas próximos. E como é que essa tecnologia toda pode ajudá-los a estar próximo, a se instruírem, estudando o espiritismo? Olha, Celina, aí a gente entra num ponto que eu adoro falar. Que eu falo muito nas mocidades, porque o pessoal tem uma facilidade de usar, mas eu tenho falado muito nos centros também. Sempre que eu tenho uma oportunidade, que eu vou fazer alguma palestra, ou até estou ali vendo a palestra, eu conheço o dirigente, eu dou um toque de tecnologia. Por quê? Você deu o exemplo de pessoas, vou dar 2 exemplos, tá? São as pessoas que estão em cidades muito distantes do Brasil inteiro, cidades do interior, às vezes litorâneas, e que não tem um centro espírita por perto. E tem bastante isso. Tem muito disso. Embora o Brasil tenha mais de 8.000 centros, né? O que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela tem acesso à internet. Ou à própria TV, ou à própria rádio. Não deixa de ser uma tecnologia, mas vamos pegar a internet. A gente vê no programa Pronto Atendimento, que você faz aqui na TV, na rádio. Pessoas que mandam no Facebook. Estou acompanhando da cidade tal, do interior da Bahia, de Alagoas, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. É uma maneira da pessoa ter contato com o conteúdo espírita. Então esse é um ponto, né? Essa pessoa que está distante de um centro. Às vezes ela não tem um estudo, ou até... E eu acredito muito, e talvez acho que seja um dos maiores propósitos de trabalhar na fundação, é que a fundação é uma usina de energia e de conteúdo espírita sendo irradiada para o mundo. Para quem não tem acesso.
A pessoa, às vezes, ela está assistindo um programa, a gente teve vários relatos disso, ouvindo um programa, assistindo um programa, e ela fala, nossa, era tudo que eu estava precisando. Exatamente, eles falam muito. Eu estava passando por uma situação muito difícil, mas o comunicador, a comunicadora me falou uma coisa que acalentou meu coração. Então a gente tem esse caso. Mas tem um outro caso também, que é o segundo exemplo. Tem pessoas que estão nos grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, outras grandes cidades, Salvador, e muitas vezes, durante a semana, a palestra espírita, o momento da pessoa poder ir lá é à noite. Uhum. Só que dependendo da região que você mora, é perigoso. Sim. Então, você deixa para ir no final de semana, mas às vezes você está precisando durante a semana também. Qual que é a dica que eu dou para os centros? Invista em transmissão ao vivo. Sim. Porque aquele frequentador que vai no final de semana, que é mais tranquilo, que não quer pegar trânsito, que está ali nos grandes centros, ele continua em contato com a casa. Exatamente. A ligação espiritual que aquela pessoa tem com a casa continua. Esse é um maravilhoso uso da tecnologia. E o YouTube também, com várias palestras YouTube gravadas aí, também. que a gente pode estudar, assistir, se consolar numa hora que a gente quer tal tema, busca pelo tema lá, ajuda Exatamente, tanto. tem muita coisa. Eu faço um trabalho também no YouTube, tem um canal, trabalho em outros canais espíritas. Qual é o seu no canal YouTube. mesmo? O meu chama Coaching Espírita. Eu ia te falar para você dar uns toques aí sobre o que é esse Sim. coaching espírita. O Coaching Espírita, eu peguei a minha facilidade com a tecnologia, o estudo que eu fiz, o curso que eu fiz de coach, Sim. que ajuda as pessoas a alcançarem metas, objetivos, mudarem até a mentalidade delas. Eu falei, vamos juntar isso com o espiritismo e ver no que dá? Tudo de bom. Deixa eu colocar isso no liquidificador. Sim. Comecei a gravar vários vídeos. E eu falo, na maioria deles, em vários deles eu falo, gente, todo mundo que tem conteúdo, que estuda o espiritismo, que tem acesso a um celular às vezes, pode fazer. Exatamente. É melhor ter mais conteúdo assim no YouTube do que as desgraças que a gente vê, né? Porque você liga a televisão, horrível, né? É só desgraça. É só desgraça. E olha quanto conteúdo a gente tem. Aí, além desse, tem o Meninas Espíritas, que é um Sim. canal voltado para a juventude espírita, que é a Carol que faz. Tem o Spirit Talks, que é o da Ana, minha esposa, também. Então a gente grava esses dois canais. Ela fala muito de comunicação, de redes sociais. Fala como abrir casas espíritas? Não, a gente fala mais da parte de como lidar com a tecnologia, com as redes sociais nas casas espíritas, mas o canal dela fala mais até sobre comunicação entre pessoas. Olha, que bom. O meu dá dicas mais gerais, né? Que eu falo, por exemplo, até na coluna, o Spiritech, que também tem no YouTube da TV. Dicas de como usar Facebook, Instagram, YouTube no centro. Apresentação de slide, tem vários softwares que você pode usar. Vamos reforçar aí esse endereço do seu canal. Do meu canal é Coaching Espírita, Coaching Espírita, né? E na TV Mundo Maior vai encontrar como Spiritech. Ali vai achar esse todas as dicas. esse material. Principalmente para aquela pessoa que está pensando em abrir uma casa espírita Sim. e que pode usar da tecnologia para várias formas de auxílio. Aí eu vou ter que... Vou usar aquele bordão, vou puxar a sardinha para o nosso Claro. lado da mocidade. Uhum. E assim, essa é uma dica para dirigente de centro espírita. Pegue os jovens da mocidade, pega essa galera e traz para trabalhar com tecnologia no centro. Exatamente, dá função, valoriza, porque eles querem ser valorizados. Eles nasceram com isso na mão. Aliás, os que são mais novinhos, a gente se espanta, porque eles pegam o celular e eles já saem mexendo. Mas fica assim, pasmo. Uma vez um amigo meu, um palestrante, ele falou, cara, mas é uma coisa muito óbvia, né? Se ele estava mais tempo no plano espiritual, e lá é muito mais avançado que aqui, tablet, celular, tudo. ele fala, meu, o que é isso? Essa E eles coisa sabem atrasada. mesmo, né? Sabe. Minha sobrinha de 3 anos, mexe no YouTube 1 tranquilamente. ano e meio, já vê ali. Então, assim, para os dirigentes, usem esses jovens no bom sentido. Sim, sim. Bota eles para trabalhar, para fazer uma transmissão ao vivo, para cuidar de um Facebook, Abrir Instagram. um site, de repente, da própria casa. Site é importantíssimo. Eu fiz uma das colunas que eu fiz, eu falei sobre a importância de atualizar o site. Por quê? Pense na seguinte situação, Celina. Tem uma pessoa com uma necessidade muito grande. Aconteceu alguma tragédia na vida dela e ela vai para o Google pesquisar um centro. Ela fala, meu, eu estou desesperada. Centro espírita na região tal. E ela encontrou o seu site. Ela entra no site. Só que ela vê que as informações estão meio estranhas. E ela procura ali horário, local, vê que não está sendo muito bem atualizado. Ela fala, não vou.
É e uma verdade. pessoa a menos que podia ser salva. Assim, sim. Né? Às vezes ela fica ali sofrendo e ela podia estar no centro. Então é super importante atualizar E o você site. citou também a transmissão ao vivo das palestras. Também. Como faz sentido para pessoas que estão, às vezes, no desespero e vai em busca de uma palavra? Eu sei de situações que já salvou vidas. Salva vidas. Vou dar um outro exemplo que ele pode parecer um pouquinho mais moderno, né? A gente fala de transmissão ao vivo no Facebook e YouTube. Sim. Existem páginas de Instagram que fazem transmissões ao vivo também. Mas assim, eu tenho visto, Celina, e eu acho incrível isso. Até me arrepia de falar, porque eu já acompanhei algumas. Evangelho no Lar, ao vivo. Ao vivo também já vi. Com pessoas que não podiam fazer. Sim. E estudos do Evangelho, da Gênesis. Eu já vi de todos os livros. Do Céu e Inferno, até do Obras Póstumas, Sim. do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. O que acontece? Tem um celular... A pessoa tá ao vivo ali falando, mas ela tá vendo os comentários. Ali no meio tem a pessoa que precisa de ajuda. Sim. Que a pessoa fala, nossa, eu tava precisando disso porque aconteceu isso, isso e aquilo. A sensibilidade daquele, a gente chama de criador de conteúdo, né? Aquela pessoa que é dona da página, é de pegar aquele comentário e falar, fulano, fica tranquilo, ó, a gente está mandando boas vibrações para você, as coisas vão melhorar na sua vida, já é importante você estar aqui com a gente. Então, olha como a tecnologia, ela aproxima também. Auxilia em várias formas. O Sim. negócio é não deixar ir para esse campo da obsessão, Exato. do exagero e usar no momento certo, na hora certa, da forma correta, né, como você está falando. Exatamente. Então, assim, tem muitos usos que podem ser feitos. Os centros espíritas, alguns não têm estrutura, mas alguns não têm conhecimento também. E tá tudo certo, porque a gente não precisa conhecer tudo. Eu já vi alguns trabalhos que eu acho incríveis, que dão aulas de tecnologia dentro do centro. Então, o centro abre um núcleo, e às vezes chama os jovens, né? Alguém que tem um pouco mais de paciência, didática. Para dar aula. Para dar aula. E assim, já vi caso de presidente ou ex-presidente de centro, uma senhorinha de 90 e tantos anos, feliz da vida mexendo no Facebook. Isso que eu ia te perguntar, depende da idade, ou independe da idade, a pessoa consegue aprender? Independe da idade. Já existem pesquisas de 2017 que apontam que pessoas de 18 a 25 anos e pessoas de 55 a 65 anos usam a mesma quantidade de horas de internet, que pode ser celular, computador, tablet, no dia. Nossa, independe então? Independe de idade. Sabe qual é a diferença? O uso que se faz. Os mais jovens usam poucos tempos, várias vezes. Então eu vejo 10 minutinhos, respondo, não sei o quê. Para um pouquinho. Paro. Vejo mais 20 minutinhos, paro. As pessoas de mais idade, elas ficam mais tempo. Olha que interessante, né? A gente acha que eles estão avessos à tecnologia. Não, eles ficam 2, 3 horas. Por que será? Descobre o Google. Ah, tá, porque começa a descobrir coisas. E aí vê que aquele livrinho de receita que você tinha que comprar na banca não precisa mais. Porque agora tem vídeo de gente te explicando. Vê que tem transmissão ao vivo de palestra. TVs, várias TVs já estão indo pro ao vivo, né? TVs grandes também. Então, a pessoa descobre isso, ela tem um tempo a mais ali. Às vezes ela leva um tempo para aprender também e ela fica. E cursos de espiritismo? Para essas pessoas que não conseguem se deslocar? Tem vários vídeos no YouTube com curso de espiritismo e eu já vi casas que estão transmitindo os estudos. Nem só, isso que eu acho interessante, não só o curso de espiritismo básico, mas às vezes até alguma coisa assim, filosofia espírita, tem um curso. Psicologia e espiritismo, tem um curso sendo transmitido ao vivo. Não tem mais como a gente escapar. Não tem. Tem que ir atrás do conhecimento. Busca a verdade te libertará, né? Exato. Terminou Dualidade. Que pena, porque é muito bom conversar com você. Obrigado, Você Celina. volta mais para Com vezes certeza. de Dualidade? Vai ser um prazer. Receba toda a nossa gratidão de toda a equipe do Dualidade. Obrigado. E tamo junto. Tamo junto. Obrigada a você também que está aí com a gente. Participe, a gente convida você a participar. Manda mensagens, sugestões, dualidade@feal.com.br. Para assistir esse e outros Dualidade, outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior. E para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço a sua companhia e espero você no próximo Dualidade. Até lá!